essa introdução, essa noção de óptica, tá? E olha que nem chegou, nem começou a geometria por enquanto. Não, no finalzinho, tem uma geometriazinha no finalzinho. Eu até dei exemplo. Ela é básica mesmo. O próximo volume, volume 2 primeiro ano, tá? Aí sim, começa a aprofundar um pouco mais em óptica, mas a óptica é tranquilo, gente. É tudo muito tranquilo mesmo, falando sério. Aí lá na frente B do volume 2 que vem a reflexão, aí eu começo a falar de espelhos. Aí eu começo a desenhar imagens, tá? Nada demais também, quer ver? Na, cadê? Nada demais, né? Aqui eu até usei já alguns recursos desses aqui, ó, para falar alguma coisa, tá? Não pode publicar aula questão de propaganda. Já até para explicar algumas coisas da visão, eu já usei isso aqui, tá? Aí tem espelho mesmo, quando uma pessoa aproxima de um espelho, o que, que vai acontecer, né? Aí, ó, a pessoa forma uma imagem piquititica da pessoa aqui. Aí se você, opa, a pessoa, que se você aproxima a pessoa ou afasta a pessoa, a imagem dela muda, né? Tem vários tipos de espelhos, né? Tem esse aqui, ó, que você aproxima a pessoa, o objeto, aí a imagem forma, olha só. Então, tem hora que a imagem, olha lá onde que a imagem já tá do lado de cá. Então, assim, quando eu começar a estudar espelhos, aqui não tem espelho plano, porque espelho plano todo mundo tem em casa, né? Então todo mundo já sabe a imagem no espelho plano. Mas por que geometria? É triângulo o tempo todo. Todo lugar que você olhar aqui forma um triângulo, tá? Todo jeito que você olhar aqui, toda luz que tá, raio que está movimentando aqui acaba formando um triângulozinho, alguma coisa, uma geometriazinha, um ângulozinho ali, né? Então tem vários tipos de espelhos, tá vendo? Ó, a imagem pequenininha aqui. Esse aqui é o espelho que fica ali perto da secretaria, ó. À medida que a pessoa vai, antes de entrar no colégio, à medida que a pessoa vai escolher, a imagem da pessoa mesmo fica pequenininha no espelho. À medida que a pessoa vai aproximando, né, a imagem, né, até que esse raio, essa luz aqui é devagar. Aí forma essa imagenzinha aqui, ó. Tá? Eu vou entrar, vou aprofundar nisso aí depois, tá? Então, essa parte introdutória da óptica é só isso mesmo, tá? Vou fazer uns exercícios aí que falam um pouco da luz, falo do feixe de luz, do raio que concentra, né, que é a lupa. Posso até queimar alguma coisa. Meu filho mais velho tentou queimar algumas coisas aqui em casa com essa lupa, até que eu vi a aula da última semana. Aí o que é um feixe convergente, o que é um feixe divergente, que é o contrário, certo? O exemplo aí foi o carro. O que são feixes paralelos, não tem segredo nenhum. O que é um raio monocromático, o que é um raio policromático, né? Aqui estão os monos, né? Junta todo mundo, vira policromático. Então, por que eu enxergo verde, por que eu enxergo vermelho, por que eu enxergo branco, por que eu não enxergo nada, e aí vai. Os raios independentes, reversibilidade do raio. Então nós estudamos propagação retilínea. Esse aqui nós vemos a aplicação que foi o eclipse e a caixa escura, tá? Aí nós falamos da caixa escura, inclusive na caixa escura nós resolvemos alguns exercícios de caixa escura, tá certo? Por hoje é só pessoal não, tá? Então resolvemos alguns exercícios, tá? Resolvemos dois exercícios, tá certo? E eu vou resolver alguns aqui do livro de vocês, volume um, frente B, capítulo um aí, tá? Primeiro capítulo da frente B, página 104. Gente, tem exercício demais, tá? Eu selecionei alguns aqui, tá? Não dá, infelizmente, para resolver todos, né? Lógico. E aí eu vou em cima dos que eu acho mais importante, tá? Que eu acho mais importante. Aí no próximo capítulo, que eu comecei, né, da frente B ainda, quando eu começar a falar de espelhos, aí tem uma atividade bacana, lógico, tudo em física é bacana, né? Tem uma atividade bacana em física que é o seguinte, a gente vai desenhar as imagens formadas por cada um dos espelhos, como eu formei lá.
Só que aí nós vamos fazer isso em sala de aula. Você com papel milimetrado ali. É lógico que o ideal é papel milimetrado, tá? Eu vou mandar para vocês uma alternativa aqui, né? Quem quiser imprimir, né? Vou mandar um que não é exatamente milimetrado, né? Fora de escala, mas com os quadrinhos dá para fazer perfeitamente. Eu vou mandar para vocês com a devida antecedência, dá para você imprimir, né? Eu mandar alguém imprimir para você, numa boa. Se você tiver, não, eu vou comprar o papel milimetrado aqui, 4 folhinhas só, dá. Beleza, tranquilo. Você vai acompanhar as aulas e durante a aula, junto comigo, você vai fazer o desenho das imagens. Tá? Vocês tiveram uma noção lá no nono ano sobre isso. Aí vocês vão fazer os desenhos das imagens. Junto comigo, na aula. Todos os casos. Quando terminar isso aí, eu vou dar mais umas 2 aulas só para você organizar um pouquinho sua papelada ali. Aí isso vai ser uma atividade. Então é uma coisa que nós vamos construir ao longo da aula, tá? Etapa 2, beleza? Não esquenta a cabeça. Muita calma, muita elegância nessa hora. Não esquenta a cabeça. É próxima etapa, tá? Mas aí vocês vão construir a imagem junto comigo, vão tirar as dúvidas. Não deixa para, vou desenhar depois eu desenho. Vou só prestar atenção no caso aqui, depois eu consigo fazer isso sozinho. Talvez consiga sim, claro, não estou duvidando de ninguém. Mas você vai construir junto comigo, faz parte é participação da aula ali, é mais fácil, traçou o raio ali. Uai, cara, o meu não ficou muito legal não. Manda no zap, às vezes dá para olhar, dá tempo de olhar ali, ó. Corrijo, entendeu? Ó, faltou isso aqui, ó. Aí vou te orientando. Quando eu terminar o conteúdo, você já. O único trabalho que você vai ter é tirar foto e postar. Beleza? Então aí. Bem, galera, então vamos fazer umas continhas aí, né? Ou não, né? Aqui não tem conta, cara. Acabou. Primeiro ano antes a gente tinha que dar o sangue. Agora o povo tá aliviando demais pra vocês. Beleza? Só teoria. Só teoria. Então tá aí, ó. São feitas as seguintes afirmações sobre raio-x. Porque eu vou ter que complicar, porque tá muito tranquilo. Eles estão querendo fazer o seguinte: falar de. Já que ele está falando de luz, olha o raciocínio do capítulo de você. Ele está falando de luz. Luz é uma forma de energia. Energia luminosa, tudo bem. Né? Luminosa. Onda também é um tipo de energia em física. Só que eu tenho várias questões para discutir sobre ondas, tá? Eu andei folheando o livro de vocês aí, não tá falando bem por cima, tá? Ondas, eu posso falar de ondas mecânicas, tá? Já que tá cobrando aí, né? Mecânicas, ondas mecânicas. E o que tá cobrando aqui, na verdade, são ondas eletro, elet, eletro, cara. Eletromagnéticas. Então, Carlos, aquilo Oi. ali é energia luminosa, né? Luminosa. Ô letra, hein, Letícia? Eu Eletromagnética. achei que era luminosa, já tá palavra essa lá. Pois é, ficou estranho ali, né? Luminosa. Nossa, ajudou demais, né? Porque o que realmente não dá pra entender é o L, né? Então, energia luminosa. Ô, Cá, Oi, minha câmera deu algum problema aqui, eu tô tentando resolver, mas eu vou ficar com ela desligada só porque ela beleza, desligou aqui e não tá querendo ligar. tranquilo. Bem, então o que acontece? As eletromagnéticas são radiações, de forma geral. Radiações, de uma forma geral, né? Radiações. Acho que eu falei isso na última aula, não. Todo mundo está estudando essa matéria, pelo amor de Deus também. Terceiro ano, segundo ano, primeiro ano. Então tem hora que a gente até confunde, desculpa aí. E ondas mecânicas, as mecânicas, né? Mecânica, da ideia de mecânico, de oficina, botar a mão na massa. Então, ondas mecânicas, na verdade, são ondas em corda, né?
ondas em corda, onda sonora, você precisa do ar, tá? E são exemplos de ondas mecânicas. Corda sonora na água, né? Uma ondinha na água, né? Praia, quem não gosta, né? Corda sonora e ondas numa praia, né? Ondas do mar, por exemplo. São exemplos de ondas mecânicas, né? Elas É são... só para ter Oi, pode falar. certeza, isso aí é luz. Isso tudo é de luz, né? Não, isso tudo eu parti desse princípio aqui, ó. Ele começou a falar comigo sobre luz, que é a parte de óptica. Aí, o que é luz? Luz é uma energia luminosa, que é um tipo de onda, só que é a onda eletromagnética. Ô, Carlos, a onda eletromagnética se propaga no vácuo? Exatamente, essa daqui se propaga no vácuo. Se propaga no ar também, claro, mas assim, ela não depende do meio, ela pode ser influenciada pelo meio. A forma como a luz propaga na água, né, é diferente da forma como ela propaga no ar, né? Mas ela não deixa de propagar por causa do meio, tá? Então, tanto que na ausência dele ela propaga. Então, essa daqui, Letícia, voltando também na sua pergunta, é a linha de raciocínio deles. Então, o raio-x está aqui, ó, dentro das ondas eletromagnéticas, das radiações. Mas luz é radiação também? Sim, radiação visível. Radiação visível. Está numa faixa que meus olhos conseguem perceber, visível. Mas existe um outro tipo de onda com a natureza diferente, que depende exclusivamente do meio material. Tá certo? Depende do meio material. É vital que tenha o meio material, lógico. Né? Tem que ter a corda para ter a onda na corda, tem que ter o ar para ter a onda sonora e tem que ter a água aqui para ter a onda do mar. E a luz não, é a única que não depende do meio material. Ela tem uma natureza diferente. Tá certo? Natureza diferente. Tá? E ele quer explorar justamente aqui o raio-x. Tá? Olha na onde que eu coloquei o raio-x, na mesma natureza, no mesmo tipo de onda da luz. Tá? Tem luz que nos faz mal? Tem algumas que nos fazem sim. Né? Eu já vou falar de algumas visíveis que mancha a pele, mas é comum, não é tão comum assim. Beleza, então são feitas as seguintes afirmações sobre o raio. Os raios X são ondas mecânicas? Tá vendo a necessidade de eu ter explicado aqui? Não, não são ondas mecânicas. Ondas mecânicas, elas precisam de um meio material. E as radiações como raio-x, raio gama, radiação nuclear, ondas de rádio, celular. Eu falei um pouquinho sobre essas coisas, não falei? Ondas de rádio, celular, falei? Falei, galera? Alô? Falei, né? Ah, ótimo. Então, assim, depois eu explico um pouco, falo um pouquinho sobre cada uma, pelo menos das principais, são várias, né? Mas as principais já limitam um pouco. Então, essa parte de radiação. Então, já foi por terra a minha 1 aqui. Em módulo, a velocidade de propagação dos raios X é igual à velocidade de propagação da luz. Exato, é a onda eletromagnética. A gente até chama essa velocidade de C, que é velocidade da luz. Não é só da luz, é de qualquer radiação. Então vou colocar qualquer radiação. Ela eu gosto do valor dela em quilômetros por hora, que ela dá aquela porrada na gente, né? Você vê o tanto que ela é grande. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, olha só. Porque ela gasta 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra.
porque são 150 milhões de km entre a Terra e o Sol. Leva 8 minutos. Pensa uma coisa que anda 300 mil quilômetros por segundo, gastando 8 minutos para chegar em alguma coisa. Aí depois a gente vai resolver uma questão que fala sobre ano-luz. Né? Aí você vai ver o que, que é tempo, o que, que é distância. Mas beleza, essa daqui tá ótima, certíssima. Qualquer radiação, raio-x? Sim. O celular cancerígeno que eu tenho? Sim. É uma radiação que você deve evitar um pouco, sim. Tem pouco estudo sobre, mas a frequência é muito alta. Tudo bem, eu entendo que a potência é mais baixa que a do micro-ondas, porque está muito próximo ali, mas a frequência é muito alta. Era igual a do micro-ondas, agora está maior, né? Que passam por 5G. Beleza. Os raios-x têm frequências menores do que a luz. Eu adoro uns exercícios que eles perguntam algo que não tem nada a ver com a matéria. Não, tem tudo a ver com ondas, né? Mas nós não chegamos a aprofundar nesse assunto, né? Então os raios-x têm frequências menores do que a luz. Eu vou mostrar para vocês, mas é o seguinte. Eu mostrei para vocês ontem, então, umas ondas que era assim. Nossa, essas aqui, ó, que custa formar, eram as ondas de rádio. Aí depois essas ondas iam aumentando a frequência, aumentando a frequência, aumentando a frequência, até chegar naquelas que eram essas que nós estamos falando agora, que era raio-x, que elas vibravam muito, por isso que elas são tão nocivas assim, e o raio gama. Então elas vibravam demais, né? Quanto mais elas vibram, maior é a frequência. Então essa daqui que demora a sair, formar uma onda, essa daqui tem baixa frequência. Ela movimenta pouco, vamos pensar assim. E à medida que eu vou chegando perto das mais nocivas, mais perigosas aqui, elas vão vibrando mais, tá? Então, a raio-x tem frequências menores do que a luz, Luz, quando ele fala luz aqui, ele está falando da luz visível. A luz visível está mais ou menos no meio do espectro, né? Vamos imaginar, vamos mostrar uma imagem decente aqui para vocês, né? Que é mais justo, né? Essa é uma delas. Olha onde que está a luz visível. Olha onde que está as radiações mais nocivas. Olha como é que elas vibram mais, movimentam mais, né? Isso aqui é sobe e desce mesmo. As ondas que está aqui no início, que são ondas de transmissão de energia, ondas de rádio, AM, FM, né, que está por aqui, elas oscilam menos. Por isso são menos prejudiciais, né? Então, esse espectro é o visível, é um pedacinho de nada entre várias radiações, inúmeras radiações. Eu falo superficialmente dessas 7 aqui, ó, ondas de rádio, mas dentro da região do rádio tem micro-ondas, próximo ali, né? Micro-ondas, TV, radar, celular, infravermelho, que é o calor, ultravioleta, luz visível, raio-x, raio gama. Até comentei na última aula que o raio gama é usado para neutralizar, né, esterilizar alguns materiais Os odontocirúrgicos, né? pássaros, eles conseguem ver ultravioleta. Pois é, e é engraçado, questão de audição e visão. Depende muito da cavidade, né? Do tamanho dos olhos, do tamanho da pupila, do, 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 do não é bem um orifício, né? Da região onde a luz vai entrar, o tamanho do nosso ouvido, a posição do nosso ouvido, que define quais os tipos de ondas sonoras que a gente consegue ouvir e quais são as ondas eletromagnéticas, quais são as radiações que a gente consegue enxergar. Né? Isso é muito interessante. A coruja, por exemplo, você comentou aí, a coruja ela tem um ouvido um pouquinho à frente do outro. É um formato meio parabólico e é um de frente para o outro. Aí eles tentaram fazer uma experiência que ela era muito esperta, colocaram ela numa sala escura. Eles acharam que talvez fosse infravermelho, alguma coisa assim, que ela enxergasse. E colocaram um camundongozinho ali, um ratinho, né? Ela só queria fazer um carinho no ratinho, né? Nada assim, era só uma questão científica,
em prol da ciência. Botou o ratinho ali, mas colocou serragem de madeira, que é pó de madeira, né? Mas aquele mais grosso, pra ele conseguir andar, né? Não é pozinho fino, não. Pra ele conseguir andar no meio dessa serragem, casquinha de madeira. E conseguir esconder, porque a madeira, ela isola um pouco, ela ia camuflar um pouquinho a energia que o ratinho fica soltando, eliminando todo mundo, né? Que tem uma temperatura, né? Que tem que é homeotérmico, né? Que tem uma temperatura, tem que manter uma certa temperatura corporal. Aí a gente emite uma radiação, que é o infravermelho, que tem né, aparelhos que conseguem detectar. Cobra percebe também, né? Parece, acho que cobra, acho que percebe. Ela não sei se ela enxerga ou ela é sensível à irradiação do infravermelho de energia. Posso estar falando bobagem, mas acho que não. É, enfim, talvez ele enxergasse, assim, ele detectasse, percebesse a onda sonora relativa ao calor, que é o infravermelho. Aí a madeira ia camuflar. Aí eles perceberam que à medida que ele andava, ela já virava mais ou menos para o lado. Ela não fazia muito movimento, não. Com duas andadas que ele dava, ela já achava ele. Aí eles perceberam que era o seguinte, não era o infravermelho, era o som. Então, como ela tinha, ela tem, né, um ouvido em formato parabólico e um ouvido é um pouquinho à frente do outro, dava diferença do som. Quando o som chegava num ouvido e no outro, dava uma diferença, mas muito pequena que ela percebia. Então, quando tinha um barulho, ela já virava para o lugar, para mais ou menos para a direção do ratinho. Quando ele fazia o segundo barulho, que ela já estava praticamente de frente, ela percebia. Tem uma diferença específica do som chegar num ouvido e no outro, que ela sabe que ela está de frente para a presa. Aí pegava. Interessante o jeito que eles descobriram. Então, até isso, que ele falou, questão de formato, o diâmetro, o tamanho do ouvido, vai definir o que você consegue ouvir, o que você consegue enxergar. Enxergar, radiação. Ouvir, mecânica, né? Coisa mecânica. Tanto que meus tímpanos é uma coisa mecânica, né? É uma membrana, como se fosse um tambor, que está sendo sensibilizado. Por isso que isso aqui, ó, esses fones de ouvido, tá, está nos fazendo muito mal, né? Então a gente está sendo prejudicado duplamente, né? Estamos antecipando a nossa vista cansada ou a miopia. A miopia, eu vi um artigo de oftalmologia que vamos adiantar a miopia, né? Se antes da pandemia, metade da população, se eu não me engano, em 2050 está com miopia. Ou seja, quem montar uma ótica a longo prazo ou fazer oftalmologia vai ficar rico. Fica a dica. Agora vai ficar rico mais cedo, porque antecipar esse negócio. Esse uso excessivo de telas vai nos tornar míopes mais cedo. Tá certo? E surdo também. Você pode estar mesclando as duas áreas e você ficar mais rico ainda. Questão de aparelhos auditivos, a gente vai perder a audição, mas cansar, a gente está estimulando demais a membrana, está relaxando a musculatura, então a gente está ficando surdo aí aos poucos. Então pensa no campo aí, pra você ganhar dinheiro. Ficar surdo e míope, gente, mas pelo menos com dinheiro no bolso. Então tá. Então vamos lá. Então isso aqui é a região do visível, é só isso aqui, ó. Só isso aqui, tá? Então vamos voltar para a nossa questão e sempre que necessário eu vou discutir um pouquinho aí. Então o raio-x tem frequência Carlos, menor? Fala, amigão. o problema do que o fone vai dar na audição é só se você usar em um volume alto ou qualquer volume? Tem o volume mais indicado, né? Menor volume. Deixa eu ver se esse aqui tá legal. Menor, né? Diminuir o volume ao máximo que você puder, né? Lógico. E tem o tempo de exposição. Tudo em física é tempo de exposição. O tempo que você fica exposto, né? A gente mexia com radiação gama, já mexi num laboratório com radiação gama. A gente tinha que tirar ele de uma caixa, de uma caixinha de chumbo. Ela era até parafusada, as paredes, assim, mais ou menos. Não era parafusada, mas assim, tinha um local que ela ficava e tinha uns lugares que tinha parafuso, assim. Aí ela ficava em torno de uma caixa de chumbo. Uma caixa grossa de chumbo, grossa. A parede era quase um braço, assim, ó.
de largura de chumbo. Ah, mas também, né, o raio gama, por ele ser muito energético, ele quebra seu Exatamente. DNA inteiro. Exatamente, exatamente. Desnatura e quebra ele todo. O que, que eu fazia? Tinha que transportar de um lugar para o outro. Era um lugar pequeno. Falei assim, caramba, né? Só que a nossa radiação já tinha emitido muito já, porque ela vai. Vocês estudaram ou vão estudar na química tempo de vida médio, né, do material radioativo. Ele com o tempo, ele tá só o tempo todo emitindo energia, aí com o tempo ele vai diminuindo isso, né? Uma fonte infinita de energia. Aí vai ficando menos radioativo, emitindo menos radiação. Aí a nossa era um pouco mais velha, não era coisa muito nova, né? Eu desmontava tudo, depois que eu tinha certeza absoluta que essa caixa não tinha nenhum parafuso mais, que nada ia me atrapalhar, arrancar essa radiação daqui, que era pequenininha, sair correndo com ela para colocar no outro lugar, né? Eu deixava uma caixa do lado da outra e tinha que tirar de uma e passar para outra. Aí a outra eu deixava toda a parte de cima toda desmontada, tudo para fazer o mais rápido possível. O mais rápido possível. Eu fazia isso. Tinha o maior cuidado. Eu fiz isso acho que uma vez na vida lá. Quando alguém ia fazer que não era coisa minha, eu até saía do laboratório. Aí um camarada lá, muito tranquilo, nem é do nosso país, mas não vou falar pra ninguém achar que eu tô, né? Fazia doutorado lá, pegou a radiação, saiu do departamento de física, botou no bolso e foi pro departamento de química, feliz da vida, deve ter parado pra conversar com Ó, alguém. ele deve ter pegado uma queimadura na perna. Pegou um câncer pesado, né? Na região do bolso, vamos dizer assim, né? E E, coitado, não teve outra, né? Mas enfim, é o tempo de exposição, né, Davi? Voltando para essa pergunta aí, né, Davi? Pra Davi, né, Davi? O tempo de exposição é importante, é muito importante. Quanto menos tempo você fica exposto a som no fone de ouvido e o volume o mais baixo possível, né? Eu gostava de uns fones, mas todo santo dia dando aula, né? É difícil durar, né? Daqueles fonezinhos menorzinhos, mais simplesinhos, que você nem põe diretamente no ouvido. Você põe próximo do ouvido, né? Aí já concentra menos energia nos tímpanos, né? No ouvido. Porque o problema é que você está jogando um som que antes ficava no ambiente, por causa das caixinhas de som, e está concentrando isso num ouvido, que é uma cavidade muito pequena, que não dá para a energia dissipar. Ela tem que ir na onde? Certeira em cima do tímpano ali. Então, por isso que a exposição é horrível. Tá certo? Eu vou voltar e falar um pouco mais disso aí rapidinho. Porque a primeira questão já está explorando bastante isso. A frequência, raio-x tem frequência menor? Não. Ó. Olha só aqui, ó. A frequência aqui, ó, maior, tá próxima, não é a maior delas, né? O maior é gama, mas é uma das que tem maior frequência, ó, tá oscilando mais. Então, tá errado, é o contrário. Não é menores, é uma das maiores frequências. Então isso aí tá errado também. Então a única que está correta aí é apenas a 2. Beleza? Tranquilos? Entenderei que sim. Como essas questões são muito abrangentes, tá? Deixa eu passar rapidinho aqui. No conceito de ondas, bem rápido mesmo, tá? Só para vocês ouvir falar, porque não tem, tá cobrando em alguns exercícios, mas não tem na teoria, tá? Por exemplo, conceito de onda. Onda é uma forma de energia que está propagando. E nós vimos algumas formas de energia, né? Eu mostrei uns 3 tipos diferentes aqui de. A gente está o tempo todo cercado por energias. Só o Sol já nos emite bastante radiação. Tem algumas radiações que somos relativamente protegidos devido ao campo magnético da Terra, tá? Tanto que algumas pesquisas em física sobre física de partículas, ela tem grandes laboratórios de pesquisa em física de partículas, partículas vindas do espaço
que fica no Equador, né? Mais próximo do Equador, né, gente? No México, por exemplo, tem um grande laboratório de pesquisa em física de partículas. Por quê? Ele está num lugar onde o campo magnético da Terra é um pouco menor e deixa entrar um pouco de partículas. Então lá você consegue captar. Nós que estamos mais afastados do Equador, né, já temos uma proteção maior. Nos polos, então, do planeta não incide radiação nenhuma nociva, assim, né, vinda do Sol. A gente consegue uma proteção muito grande. Bem, aí eu falei de algumas frequências aqui, internet, rádio, micro-ondas e tal. Eu comentei sobre algumas aqui. Acho que Eric comentou, tem as não ionizantes e as ionizantes. As ionizantes, perdão, são as de maior frequência, tá? E de maior energia, que consegue alterar com maior facilidade as estruturas, tá? No nosso caso, né, animal, então, DNA animal, então, nem se fala. Célula, então, é muito sensível a essa alta energia aqui, beleza? Essas aqui são as não ionizantes, mas algumas têm frequência, você vê que o estrago que o micro-ondas faz é grande, algumas têm frequência alta, sim. E nós saímos de 3K para giga, nós já aumentamos telefonia celular em 1000 vezes. Nessa época aqui, como eu comentei na última aula, nem era possível transmissão de dados, né, de internet, WhatsApp pelo celular, com essa frequência baixa que tinha aqui, tá? Até para ter uma recepção de internet Wi-Fi com essa frequência é difícil, porque a gente vai entender um pouco melhor quando for aprofundar em ondas, que a onda não consegue, quanto maior é a distância entre uma parte alta e outra da onda, ou uma parte baixa e outra, essa parte de cima a gente chama de crista, essa parte de baixo a gente chama de vale. Quanto maior é essa distância aqui, ó, maiores são os objetos contornados por aquela onda. Então, hoje as ondas de celular são menores, de maior frequência, menor distância entre as cristas ou os vales, para conseguir o quê? Justamente contornar obstáculos menores, passar por uma janela, entrar dentro do seu quarto, entrar na sua casa, conseguir uma transmissão mais eficiente, contornando obstáculos menores, né? Essas aqui, ó, ondas de rádio, é para passar por cima de casa, de serra, né? Mandar informação lá para Gouveia, lá para Mendanha, via rádio, comunicação entre rádio da polícia, rádio do bombeiro, né? Enfim. Então, essa energia aqui, que é via rádio, é para contornar obstáculos maiores, né? Tranquilos? Então tá aí, eu posso falar sobre a natureza delas, que é mecânica e eletromagnéticas. Eu não vou aprofundar não, tá? Quanto à energia que elas estão propagando, que são todas aquelas que eu falei, ondas de rádio, TV, som, micro-ondas, raio-x, raio-gama, tá? Aquele comprimento que eu falei, né? Aquela distância tem a ver com a distância entre as cristas, tá vendo? Quanto menor a distância, mais elas vibram, maior é a energia delas, é a frequência delas, né? Essa amplitude aqui, o que eu chamo de amplitude, que é a altura da onda aqui, ó. Quanto maior é essa altura aqui, mais energia a onda tem também. Então tem algumas características que eu não vou aprofundar aí, tá? Aí aqui eu cheguei no que eu acho que o Davi que perguntou, né, Davi? Vou ficar surdo logo? Depende do tempo de exposição, tá? Fone de ouvido Alckmin no volume 5 já dá 95 decibéis. 95 decibéis é muita coisa. Se você for olhar aqui, ó, né, no volume 5, 95 decibéis, eu poderia ficar no máximo 4 horas exposto a essa frequência, né? Pessoas sussurrando, sala silenciosa, tráfego pesado, trânsito, 80 decibéis. Então, assim, dependendo da energia da onda sonora, você sabe o O tempo que você Carlos, tem que ficar exposto. Oi? quando a pessoa vai ficando mais velha, a tendência é a audição piorar, né? Exato, é audição Mas não cansada. tem nada a ver com o que ela escuta, ou com o que ela tem
A gente A já tem, rotina não. a gente já tem uma tendência a ir cansando a audição. Tem até um nome específico, que é um nome novo, eu até esqueci aqui agora, mas eu sempre chamei de duas coisas importantes. Vista cansada, que você pode evitar, pode retardar. Geralmente ela acontece a partir dos 40 anos, né? Não é uma regra. E audição cansada. Eu sempre fiz essa analogia e chamei de audição cansada. Está relacionado com a audição cansada, tem um nome específico da oftalmologia lá que eu esqueci. Eu esqueci agora. Que é da medicina, específico da medicina. Então, o que acontece? Visão, posso evitar ter vista cansada? Pode, né? Você pode ter alguns procedimentos para evitar isso, para retardar. E a minha vista cansada, ela pode ter até começado aos 40 anos. Mas até a pandemia eu me virava e vivia feliz, ainda sou feliz, tá? Feliz da vida sem usar o óculos, sem precisar do óculos. Hoje, em algumas situações, eu preciso do óculos. Eu tive um adiantamento aí por causa do uso excessivo de telas, que já tem mais de um ano que nós estamos nessa aí, né? Praticamente, né? Um ano, um pouquinho mais. Então, esse uso excessivo de telas deu uma antecipada e acelerou um pouquinho. Mas eu acredito que eu ficaria até os 45 sem precisar, porque eu já estou com 44. Eu ficaria até os 45 sem precisar, né? Tanto assim de usar o óculos. Conseguiria sobreviver. A vista cansada é a dificuldade de enxergar de perto. Então, para dirigir, não me atrapalha em nada. Para dar aula no quadro, não me atrapalha em nada. A minha dificuldade é de enxergar de perto, de perto. Então, ler alguma coisa no WhatsApp, celular, dependendo da distância. A dificuldade da vista cansada é essa. O míope não. O míope, dependendo do grau, já atrapalha dirigir, porque ele tem a dificuldade do míope é de enxergar de longe, né? Então, a miopia também, eu vi o artigo falando que adianta também o problema da miopia usando o uso excessivo de telas. Aí tem várias coisas que o pessoal fala que atrapalha, né? Uma coisa que pode deslocar a retina, né? Que a gente tem mania de ficar. A gente não tá nem saindo de casa, né? Eu sei, mas é época normal, né? Andar lendo. Tá lendo, tá dentro do ônibus, tá dentro de um trem, geralmente lugar maiores, né? Tá dentro de um carro, tá lendo alguma coisa. Se você está em algum lugar que está em movimento, menor que seja o movimento, se você ficar tentando ler, você força muito os olhos, né? Então você pode deslocar a retina, né? Que é um problema relativamente sério. Lendo em cima de uma mesa, a mesa não está certinha, a gente tem mania de ficar balançando a mesa, com o pé apoiado às vezes na mesa e mexendo um pouco a mesa. O ambiente que você está lendo não, tem que estar paradinho. A gente tem mania de pegar uma coisa e ficar segurando para ler, às vezes você mexe um pouquinho sem perceber. Então os seus olhos é muito preciso, ele tenta adaptar a nova posição que a imagem está. Se ela está mexendo mesmo em segundos, ali, frações de segundo ela está saindo do lugar, o seu olho ele tem que adaptar sim, né? Então isso aí atrapalha um pouco. Agora, o fone de ouvido, indo direto à resposta, que eu já tenho até que encerrar a aula e começar outra. O fone de ouvido, eu ia até mostrar aqui algumas coisas sobre o fone de ouvido. Esse aqui eu vou comentar, mas vou deixar para a próxima aula. A audição, ela você acelera ela sim. Se você fizer mau uso, som alto, mesmo que de alto-falante, de caixa de som, mas excessivamente alto. Você vê som automotivo extremamente alto, né? Às vezes a gente tá andando dentro de carro com som automotivo, que é uma coisa assim, fora de sério. Fone de ouvido, infelizmente, né? Tem ambiente que te obriga, na faculdade eu sou obrigado a usar para não incomodar outras pessoas que estão na mesma sala que eu estou usando. Então, enfim, isso acelera sim, tá? Porque vai insistir, vai concentrando cada vez mais eu vi nessa pandemia os médicos falando, não sei se foi uma reportagem que eu vi, eles falando a quantidade de gente que já está procurando por problemas de audição. Já está, assim, a faixa etária está mais de pessoas mais novas procurando por questão de audição. Então, se você puder evitar usar o fone de ouvido
O máximo que você puder, ótimo. Menor volume possível. Menor volume possível. Né? Tranquilo? Carlos, Oi. desculpa te interromper. Já deu o horário da sua primeira aula.